Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Emerson Wesley Dias, falar sobre o livro O Inédito Viável e agora, né, o tópico, o foco que é justamente a educação financeira. Emerson, eu queria que você contasse inicialmente um pouquinho sobre a coleção, né, como um todo, O Inédito Viável, e depois a gente Uhum. foca especificamente na educação financeira, pode ser? Pode ser. Uhum. Bom, primeiro, prazer falar com você novamente, né? E poder divulgar aí um pouco do trabalho que eu estou fazendo, tem, né, segue nessa linha do Inédito Viável, que está aí completando já o terceiro livro. Os dois primeiros livros eles foram o seguinte: no primeiro livro eu tentei trazer uma filosofia, uma metodologia para as pessoas desenharem objetivos, pensarem em alguns aspectos importantes da vida, baseado na seguinte reflexão, né? As empresas, elas geralmente têm um plano estratégico, né, para lançar um produto, lançar um serviço. As empresas têm sua missão, sua visão, seus valores, enfim. E fazem, né, criam lá anualmente seus planos. E aí a reflexão é, por que a gente não pode, como indivíduo, pegar também essas metodologias, essas ferramentas que as empresas usam e aplicar na nossa própria vida, né? Afinal de contas, o que é a vida senão um grande empreendimento? E aí foi com esse olhar que eu escrevi o primeiro livro, Inédito Viável, que é você pensar os seus próprios inéditos e torná-los viáveis, ou seja, pensar os seus próprios objetivos e fazê-los acontecer. E aí, para não ficar uma coisa muito abrangente, né, e muito só de reflexão e também trazer um pouco de ação, eu delimitei esses inéditos em quatro grandes perspectivas, né, que é uma perspectiva financeira, uma perspectiva de saúde, uma perspectiva de relacionamentos sociais e uma perspectiva de desenvolvimento intelectual. Então, dentro dessas quatro grandes perspectivas, a ideia é fazer o leitor refletir sobre os seus próprios inéditos dentro de cada uma delas, que podem ser vários, né? E aí aplicar as ferramentas de gestão que estão aí ao alcance de todos, que as empresas usam todos os dias para realizar os seus próprios inéditos. Esse foi o primeiro livro. No segundo livro, o que eu quis trazer? Uma reflexão sobre liderança, né, sobre gestão de pessoas. Muito baseado também na minha própria experiência, né, eu fui executivo de grandes empresas por muito tempo e estudei, né, gestão de pessoas por muitos anos, fiz MBA nesse tema, enfim, muitos cursos, muitos livros, e tive muita experiência prática. E aí eu pensei, poxa vida, dentro dessa metodologia, né, de inédito viável, de viabilizar os próprios inéditos, os próprios objetivos, dá para a gente também brincar um pouco com essa questão da gestão de pessoas, que é muito importante também, de novo, não só para as empresas, né? A gente lidera pessoas o tempo todo. Uma dona de casa, por exemplo, que está lá monitorando o trabalho de um pedreiro, de um eletricista, de um encanador que está fazendo lá um pequeno reparo na sua casa, ela está fazendo gestão de pessoas, né? Porque está dando objetivos, está monitorando a performance, o desempenho, está remunerando. Então, eu quis extrapolar um pouco o ambiente das empresas sobre o tema gestão de pessoas, porque é muito comum você ver no mercado, nas livrarias, muita literatura sobre liderança para empresas, né? Pessoas de organizações. Mas você não vê liderança para falar de temas que são fora das organizações, que são do dia a dia das pessoas, né? Coisas normais, muito triviais. Então foi com esse olhar que eu escrevi o segundo livro, O Inédito Viável na Gestão de Pessoas. E aí ele tinha até um subtítulo, né, que é Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança. E o que estava contido nessas reflexões e filosofia prática? Exatamente, né, você colocar ferramentas, instrumentos, né, dar meio que um beabá daquilo que é essencial para se liderar pessoas, né? Falar de feedback, né, como é que você dá um retorno para a pessoa, se ela está indo bem, se ela está indo mal, fala um pouco de remuneração, um pouco de avaliação, muito foco na questão de virtudes, né? Porque a gente vê gente bastante competente, mas faltando aí um pouquinho de conceitos mais éticos e morais, né? Acho que está um pouco meio em desuso aí. Então, colocando um pouco também essas reflexões. E agora, depois desses dois livros, eu decidi que eu vou, meus objetivos aqui, né, cada um ano, a cada 2 anos, trabalhar um tema específico e encaixar debaixo desse nome Inédito Viável e poder trazer para os leitores uma reflexão, né, sobre temas que são importantes no dia a dia e que podem ser inéditos viáveis para muitas pessoas. E aí, desse pensamento surgiu agora o Inédito Viável em Finanças Pessoais, que é um livro de educação financeira, né, que tem o subtítulo Dinheiro Caro, Filosofia Barata.
Por que é essa brincadeira, né? Porque dinheiro caro é uma coisa que todo mundo sabe, né? É muito difícil consegui-lo e quando consegue também é muito difícil mantê-lo, né? O dinheiro não leva desaforo para casa, a gente sempre ouve isso. E filosofia barata por quê? Porque todo mundo tem uma dica, né, para finanças, né? Todo mundo sabe como economizar, tem uma dica de como comprar melhor, mas aí eu brinco que por que essas dicas todas que todo mundo tem, né, que eu chamo de filosofia barata, não fazem o dinheiro também ficar barato, né? O dinheiro continua sempre sendo muito caro. E aí é um conjunto de reflexões, de dados estatísticos, né, de um pouco de humor também, dessa relação do ser humano com o dinheiro, né? Por que a gente busca tanto dinheiro, por que precisa tanto de dinheiro, será que a gente precisa tanto de dinheiro assim? E algumas reflexões para a gente pensar no dia a dia, atitudes sustentáveis, né? Atitudes que possam nos fazer, de fato, ter uma relação mais tranquila com o dinheiro, seja no ambiente familiar, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, né? E colocar o dinheiro como uma questão criada pelo homem, né? Não uma questão essencial para a vida. Porque, afinal de contas, ninguém quer o dinheiro pelo dinheiro. As pessoas querem o dinheiro porque o dinheiro possibilita comprar várias coisas que as pessoas querem, no fundo, né? As pessoas não querem o dinheiro, elas querem uma casa, elas querem um carro, elas querem uma viagem, elas querem ter uma vida confortável, querem ir no restaurante, mas elas não querem necessariamente o dinheiro. É que o dinheiro dá a possibilidade de fazer todas essas coisas, né? Então, olhar o dinheiro como um meio, não como um fim, né? E pensar na minha relação com o dinheiro, se faz sentido, né, tudo que eu faço, por que eu faço as coisas que eu faço, e pensar sempre um pouco que é uma coisa importante, fundamental, mas que não é essencial, né? Não é como água e como comida que eu preciso tê-lo para sobreviver, né? Ele é uma coisa, ele é um meio, né? Não é um fim em si mesmo. Então foi nessa toada aí que aí está surgindo o terceiro livro da série Inédito Viável, que é o trabalho que eu tenho defendido, né, no meu trabalho, seja de consultor, né, seja de processo de coaching, para pessoas e para negócios, sempre pensar na reflexão, né, como é que eu crio uma reflexão sobre o meu próprio inédito e depois como é que eu aplico ferramentas para viabilizá-los. Então todos os livros têm essa pegada, né, de causar uma reflexão sobre o meu próprio inédito e depois oferecer as ferramentas para viabilizá-lo. O maior desafio que você enxerga para as pessoas comuns, né, que estão nos ouvindo, né, para o seu orçamento, às vezes não de uma empresa, mas até para o orçamento doméstico, o maior desafio para lidar com dinheiro, né, nessa educação financeira que você propõe, qual é, no teu ponto de vista? Olha, sabe que para escrever esse livro eu estou estudando psicologia econômica, né, que é uma área da psicologia, já faz aí 2 anos e meio, e no último ano muito fortemente, que era para trazer todos os conceitos para o livro, né? E eu estou cada vez mais convencido de que, de fato, é a emoção que faz com que o indivíduo não consiga se organizar, né? Por exemplo, uma pessoa que tem gastos excessivos na vida, com certeza ela tem um desequilíbrio emocional em alguma área da vida que faz com que ela gaste muito dinheiro. Do mesmo jeito, as pessoas que não conseguem, né, manter uma boa relação, elas de alguma maneira têm alguma afetação emocional que as impede de trabalhar com isso de uma forma mais tranquila, né? Então, a gente falava muito, eu sempre li muita coisa sobre finanças pessoais, né, educação financeira, e a gente sempre tem aquela ideia, né, de fazer uma planilha de controle, né, e preciso economizar o máximo que eu puder, porque aí eu vou ter uma vida tranquila. Mas não é tão simples assim. A gente pode até fazer essa planilha, pode até fazer, né, o máximo de economia possível, mas a gente não vai ficar feliz, né, porque vai ter uma vida muito regrada, muito restrita, enfim. Isso tem a ver com a emoção. Então, eu acho que o grande ponto que você precisa pensar na relação com o dinheiro é, de fato, né, ter um autocontrole, né, ter uma emoção, eu acho que gerenciada, né, tem um pouco a ver com inteligência emocional, que é um termo tão comum, e eu acho que é por aí mesmo, né, você ter um gerenciamento das suas emoções para conseguir lidar também com o dinheiro. Tem uma frase que eu trago no livro, que acho que é uma frase que explica bem isso, uma frase do Platão, em que ele diz que o homem verdadeiramente livre é aquele que dá ordens a si mesmo. E eu acho que dar ordens a si mesmo é você tomar as rédeas da sua própria vida, né? É você, por exemplo, não fazer uma compra porque você está com fome, né? Você não comprar porque você está sentindo um cheiro bom,
mas você comprar porque você de fato quer aquele item, quer aquele produto, aquele serviço, está disposto a pagar por ele, sabe das consequências que vai ter no seu orçamento aquela aquisição, ou seja, você chama para si uma consciência daquilo que você está fazendo, né? Você não é levado a tomar atitudes por conta do estômago, por conta do nariz. Eu acho que isso que é o grande ponto da relação com o dinheiro. É você fazer esse gerenciamento das suas emoções para conseguir, de fato, né, ser livre, né? Não ser um escravo da emoção e essa emoção te levar a patamares aí, muito ruins, né, de perspectiva de vida. O Inédito Viável tem projeto de continuar essa série? Você está com outros títulos, escrevendo outros títulos ou preparando lançamentos? Sim, sim. A ideia entre cada 1 ano, 2 anos no máximo, ter um novo tema, né? E a partir do momento que eu concluir esse agora, que é finanças pessoais, o meu próximo tema vai ser carreira, porque também é uma reflexão que a gente precisa fazer em relação ao modo como a gente gerencia a nossa própria carreira. Você pode pensar, né? Tem pessoas que trabalham muito bem a sua carreira. Um exemplo que eu vou colocar é, por exemplo, o Roberto Carlos, né, o cantor. Já são mais de 50 anos de carreira, né? Então, como é que esse cara consegue gerenciar uma carreira ao longo de 50 anos? Os Rolling Stones, por exemplo, né? Quantas bandas têm a vitalidade que tem o Rolling Stones? Pouquíssimas. E por que esses caras conseguem? Por outro lado, quando você fala de carreira, não tem como você fugir um pouco do assunto de vocação, né? Então, por que eu escolho uma carreira, né, uma profissão? É de fato vocação? Existe vocação? Aí as pessoas dizem, não, existe, todo mundo nasceu por alguma coisa. Mas será que todo mundo tem oportunidade para, né? Tem pessoas que começam a trabalhar com 12 anos, 13 anos, porque tem uma necessidade financeira, né? Olha aí o dinheiro de novo, e acabam escolhendo uma profissão. E aí alguns vão se aprofundar naquilo, se descobrir naquilo, outros não vão. Muita gente talvez nem dá muita bola para a carreira, né? O cara trabalha naquilo que está sendo oferecido, que é possível, e também não faz uma reflexão sobre carreira, né? Quais são os seus objetivos dentro da sua carreira? O que você quer realizar em termos, né, de você como profissional? Então são essas reflexões que estarão no próximo livro, né? Que é o tema que eu estou estudando bastante agora, carreira, para poder fazê-lo. E a ideia tem muitos assuntos que virão, né? Tem aí empreendedorismo, que é uma coisa que está sendo muito falada. Tem um tema que eu vou trabalhar no futuro também, que é educação, né? Projetos de educação que dão certo, que não dão certo. Enfim, tem uma infinidade de assuntos aí que a gente já está colecionando, né? Algumas histórias, fazendo algumas pesquisas, mas dentro de uma metodologia, né? Dentro de um gerenciamento também daquilo que é relevante dentro de cada ano, de cada tema, e também prezando muito pela qualidade do texto, né? A gente quer fazer uma coisa estruturada, passo a passo, e dando sequência para essa saga aí do Inédito Viável. Emerson, para quem quiser ter acesso aos livros ou conversar um pouquinho mais com você, quais são os contatos que você pode deixar para a gente? Bom, eu posso deixar o site, né, que é www.oineditoviavel.com.br. Lá no site você tem todo o conteúdo daquilo que eu tenho falado na TV, na rádio, na internet. Tem nas redes sociais também, você tem lá o canal no YouTube, o Inédito Viável. Peço aí para os nossos ouvintes que se inscrevam lá, que toda semana tem uma atualização. Estou fazendo agora também entrevistas semanais com várias personalidades, que é muito também do trabalho de pesquisa para esses temas, né, para falar com os especialistas, enfim, trazer conteúdo relevante. Então, nas redes sociais, o Inédito Viável, no site o Inédito Viável, e no próprio site tem lá o contato@oineditoviavel.com.br, que é o e-mail também que a gente está sempre falando com as pessoas que se interessam e querem saber mais sobre o nosso trabalho. Perfeito, conversamos então um pouquinho sobre o Inédito Viável, agora o tema que é justamente na educação financeira. Falamos com Emerson Wesley Dias. Emerson, muito obrigado pela entrevista, parabéns por esse trabalho que você vem desenvolvendo e até um próximo encontro, tá bom? Grande abraço. Abraço, Oscar. Tchau.